Olá, tudo bem com você? Que saudade que eu estava! Vamos lá para mais uma aula de hoje. Hoje são dois temas que eles caem bastante no vestibular, tá bom? Então vamos lá. Para quem não se lembra, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia Física e de Atualidade, aqui do cursinho Nubo. Então vamos lá. Bom, quando nós estamos falando então do primeiro ponto, que é a hidrografia, você pode ver aí essa imagem inicial. O que é essa imagem inicial? É o encontro do Rio Negro e Solimões. Rio Negro, Solimões é o outro rio. Então você tem a junção desses rios formando a principal bacia aí brasileira e a maior, que é a bacia do Rio Amazonas. Beleza? Quando nós estamos falando então sobre hidrografia, é muito importante que você se lembre do ciclo da água. Qual é o ciclo da água então? Bom, nunca se esqueça que nós temos a evaporização da água do mar, que vai para o continente e chove. Quando chove, você tem dois tipos de água escorrendo. A que vai pela superfície, que é do rio, e a que vai pela subsuperfície, ou seja, que infiltra. E dessas que infiltra, tem mais outros dois tipos. Uma que se chama o lençol freático, que é como se fosse um rio só que embaixo da terra. E esse rio embaixo da terra ele vai ser muito importante, por quê? Porque ele vai alimentar muitas áreas, principalmente áreas secas. E uma outra parte do rio, uma outra parte da água, que ela vai ser o aquífero. O aquífero ele é uma profundidade muito mais elevada, vai infiltrar muito lá para trás, e o que vai acontecer? Depois vai infiltrar e vai passar por uma parte em que a rocha que está sob essa água submersa, essa rocha ela acaba sendo impermeável, ou seja, não permite a infiltração da água. Tranquilo? Uma outra forma também, isso, por exemplo, um aquífero muito importante, muito conhecido, é o aquífero Guarani daqui do Sudeste brasileiro, que pega boa parte do Sudeste brasileiro. Tranquilo? E Sul também. Uma outra parte do ciclo da água é a evapotranspiração. O que é essa evapotranspiração? É a vaporização da água que está em superfície que evapora de animais, de vegetação, através da evaporização, da transpiração. Tranquilo? Bom, só para fazer uma recapitulação, muito importante que você sempre tenha em mente que a água não é só importante como um recurso, mas também como modeladora do relevo. Então, os relevos que nós vimos até agora em geomorfologia, por exemplo, eles são modelados através de rios. Rios que antigamente eles eram existentes, hoje eles podem ser inexistentes. Por quê? Porque eles já tiveram o seu percurso alterado, o clima já foi alterado, o relevo ele já foi alterado, e hoje pode ser que antigamente um rio que existia, hoje ele tem um outro curso, tudo bem? Antigamente eu não digo 1500, mas eu digo há muito mais tempo. Nós temos que colocar anos e anos da era geológica. Então, aqui eu vou falar sobre alguns conceitos muito importantes. Um deles é o divisor de água. O que é esse divisor de água? O divisor de água, ou nós chamamos de interflúvio, ele é uma área interflúvio. Flúvio lembra de rio. Pluvial é chuva, fluvial é rio. Então lembra que é como se fosse um monte e esse monte vai dividir dois rios. Esse monte que está entre os rios nós vamos chamar de interflúvio ou divisor de água. Já que essa parte mais alta nós vamos chamar de interflúvio, a parte mais baixa, onde escoa o rio, nós vamos chamar de vale ou fundo de vale. Tranquilo? Uma outra parte o rio tem períodos de cheia e um período de seca. Os rios que eles são cheios, eles nunca secam, nós vamos chamar de rios perenes e rios permanentes. Já os rios que secam, nós vamos chamar de rios intermitentes. Tudo bem? Ou seja, são rios que secam. Já quando nós estamos falando que os rios eles sofrem alteração da altura da água, nós temos que pensar no quê? Bom, então eles têm uma planície de inundação. O que é essa planície de inundação? São as áreas, é a várzea, que nós chamamos, que é a várzea de inundação, que é a área onde você vai ter a inundação dessa água. Então, nós podemos chamar de planície de inundação ou áreas de várzea, a área que ela pode ser preenchida em áreas de cheia pelo rio.
Muito importante, o leito menor então é quando você tem a menor vazão de água do rio, então é quando ele está bem pequenininho, bem curtinho mesmo, é geralmente num regime de estiagem, e principalmente você vai ter a calha. A calha é o ponto mais baixo, mais profundo do rio. Tranquilo? Agora, quando nós estamos falando da mata ciliar, a mata ciliar é toda a vegetação que fica em volta do rio que fica alimentando. Então, vai chover, a vegetação vai reter essa água e no período de estiagem, ou seja, no período de seca, essa vegetação vai expelir essa água. Tudo bem? Então é muito importante você ter em mente dois conceitos diferentes. Um que é bacia hidrográfica e o outro que é rede de drenagem. Quando nós estamos falando de rede de drenagem, nós estamos falando apenas dos rios. Quando nós estamos falando da bacia hidrográfica, nós estamos falando de todo o relevo ao entorno, contando com as áreas de infiltração de água, toda a área, todo o território, todo o terreno, que também as gotinhas de água caem e vai alimentar algum rio. Pode ser rio primário, secundário. O que é esse rio primário, secundário e por aí vai? É o seu afluente e os subafluentes. O rio principal, afluentes, subafluentes, ou seja, o rio principal é aquele rio de maior volume e os seus afluentes são aqueles rios de menor volume que vão alimentando esse rio, aumentando o seu corpo ainda maior. Afinal, o rio Amazonas ele não é grande desde sempre. As suas nascentes elas são bem fininhas, só que alimenta tanta água, tanta água, tanta água que ele acaba tendo seu volume tão expressivo assim. Tranquilo? Quando nós falamos de jusante, é sempre que nós olhamos em direção à foz. Já a montante lembra de montanha, que é a área onde começa o rio. Então, é a sua nascente, lembra de montanha. Então, quando nós estamos olhando em direção à montante, nós estamos falando em direção ao começo. Já a jusante é em relação ao final. Tudo bem? Alguns outros conceitos que eles são bem importantes sobre rio. Bom, nós temos rios de planalto. O que são rios de planalto? Eles têm um declive muito grande de água, em que a água vai escoar com maior força e maior velocidade. Esses rios eles são muito utilizados principalmente para produzir energia elétrica e hidrelétricas. Já os rios de planície, eles não têm um declive muito grande, eles são muito bons para navegação. Eles são rios mais profundos, inclusive. Já os rios retilíneos, eles geralmente estão associados a rios de planalto, porque são os rios mais retos. Rio totalmente reto, que é rio retificado, isso não existe na natureza. Aí é obra humana, tá bom? Já quando nós estamos falando de rios meandrantes, nós estamos falando daqueles rios que têm várias curvas, que parecem uma minhoquinha. Já os rios endorreicos, nós vamos falar que são os rios que eles escoam para dentro do continente. Os exorreicos são os rios que escoam para fora do continente. Arnaldo, mas tem como? Sim, tem como os rios eles escoarem para dentro do continente. Dois grandes exemplos, o rio Tietê e o rio Pinheiros, aqui de São Paulo. Então, como eu falei, rio perene é o rio permanente e o rio intermitente é aquele rio que ele acaba secando de vez em quando no período de estiagem, principalmente. Beleza? Vamos lá. Quando nós estamos falando então de foz, nós precisamos lembrar. A foz ela tem 3 tipos. Uma que se chama de delta. Aí Arnaldo vai começar delta de matemática. Calma, não é esse delta que eu estou falando. Foz em delta é aquela cheia de ramificação. Já em estuário é um canal predominante. Enquanto que a foz mista é a mistura dos dois rios, das duas fozes de rio. Então você tem um canal principal, mas você tem vários outros meandros. Tranquilo? Coloquei aí 2 exemplos de bacias hidrográficas, então tem várias bacias hidrográficas que podem cair, e aí vai depender muito da regional. Então presta um pouquinho de atenção, porque a bacia hidrográfica ela geralmente se dá pelo nome do rio principal. Então a bacia amazônica do rio Amazonas, bacia do Paraná por causa do rio Paraná, bacia do São Francisco por causa do rio São Francisco. Tudo bem? E uma problemática, então, para finalizar essa questão da hidrografia, é o assoreamento. O assoreamento é quando o rio ele fica mais raso devido à erosão intensa. Então, quando você tem a retirada da cobertura vegetal de algum relevo, o que vai acontecer? Você retira essa cobertura, aumenta o processo de erosão e o nível, então, do rio ele acaba diminuindo muito mais. Por que vai diminuir? Porque esse rio vai ficar raso, porque vai ter a deposição dos sedimentos ao longo do leito do rio. Tranquilo? Vamos lá.
Uma outra transposição, ou um outro problema é a transposição. A transposição ela acontece para você desviar um percurso do rio, só que acaba podendo gerar na seca do rio, por exemplo, do Mar de Aral, em que você teve a seca lá na Rússia, na União Soviética na época. Um outro exemplo também é o esgoto não tratado. Quando o esgoto não é tratado, você vai ter uma crise hídrica porque você sobrecarrega o sistema hídrico e também você vai ter um desperdício de água, você vai ter uma contaminação da flora e da fauna, tudo bem? E falando em flora e fauna, boa! Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os biomas. Os biomas é o seguinte, quando nós falamos de bioma, nós estamos falando em escala mundo, né? Então é a flora e a fauna do mundo. E quando nós falamos de ecossistema, mas geralmente eu vou falar bioma, geralmente cai no vestibular como bioma brasileiro, mas o certo é nós falarmos ecossistema. Então, o bioma ele é constituído por duas variáveis. Uma que é a flora e outra que é a fauna. Flora lembra de flor, é uma decoreba, tá bom? Flora lembra de flor, ou seja, vegetação, enquanto fauna nós estamos falando de animais. Tudo bem? Então, por que vai variar, por exemplo, em linhas latitudinais? Porque quanto maior a latitude, mais frio fica. Então, você vai ter um regime climático diferente, com disposição de água diferente, então você vai ter uma vegetação diferente. Assim como no meio do Equador, você vai ter um clima mais quente, mais úmido, que você vai ter uma probabilidade de ter uma vegetação de forma diferente. Tudo bem? Vamos para lá? Bora! Quando nós estamos falando do bioma tundra, é uma vegetação rasteira em que ela é encoberta por gelo boa parte do tempo e principalmente geralmente por herbácea, por gramíneas, tudo bem? Alguns animais que existem lá, eles geralmente hibernam, tá bom? Ou seja, eles dormem por um longo período de tempo. E por que eles dormem? Porque tem uma falta de energia, uma falta de distribuição de alimento para eles lá. Por quê? Porque se tudo congela, tudo fica coberto de gelo, então eles não podem ficar acordados por muito tempo, porque senão eles acabam morrendo de fome. Uma outra característica é que para manter o seu corpo quente, já que o ambiente é muito frio, eles acabam tendo uma camada de pele, né? De gordura e de pelo muito espesso para poder manter a sua temperatura. A taiga, ela ainda é em elevada latitude, mas é um pouco menor a latitude dela. Qual é a sua característica? Vai ter coníferas. Coníferas são formatos de cones e a neve que vai cair por cima dessas coníferas não vai ficar em cima delas, por isso que elas são muito boas para esse ambiente, permitindo com que elas captem a luz solar quando tiver. Tudo bem? Uma outra característica é que ela é homogênea, ou seja, toda a vegetação ela é muito parecida, e também as folhas elas são aciculifoliadas. O que são essas folhas aciculifoliadas? São em formas de agulha. Já a floresta temperada, ela vai ter algumas características, por exemplo, as estações do ano, e as folhas elas vão ser caducifólias ou decíduas. O que são folhas caducifólias? Lembra desse termo? Caducifólia parece caduca, ou seja, são folhas que caem ao longo do ano. Tudo bem? Ah, e por que elas caem? Essas folhas elas caem pela falta de água. Tá? Então, para quê? Por que então, Arnaldo, essa vegetação ela não tem as folhas em formato de agulha? Porque quando é aciculifoliado, a vegetação não consegue se desenvolver tanto porque não vai captar tanta luz solar. Só que, como nessa época, nessa latitude, você já vai ter uma boa iluminação solar, e você vai ter uma boa distribuição de água no período verão, então, de verão, a vegetação ela prefere, né? Então ela prefere largar as folhas para evitar a evapotranspiração no inverno e perder muita água no inverno, e aí no verão ela simplesmente gasta um pouquinho mais de energia para produzir mais folhas, só que ao mesmo tempo ela ganha muito mais porque ela consegue se desenvolver e ter até um porte muito maior. Tranquilo? Savana! Quando eu estou falando de savana, então, é uma estrutura de médio porte em que vai ser mais heterogêneo. A savana, ela é africana, mas ela corresponde ao nosso cerrado brasileiro. Então, quando nós estamos falando da savana, então é muito importante que nós vamos ter duas estações do ano, uma que é seca e a outra que ela é úmida. Tudo bem? Uma característica muito importante da savana é que os seus troncos eles são retorcidos. Mas por que os troncos eles são retorcidos? Porque o solo ele é ácido.
pela acidez do solo. Então todo esse tronco ele vai ser retorcido. Beleza? Floresta tropical. Floresta tropical tem algumas outras características. Então a primeira, ela é latifoliada, tudo bem? Se ela é latifoliada, então as folhas elas vão ser abertas. Por quê? Porque você vai ter uma receptibilidade muito maior de água. Você vai ter a presença de raios solares incidindo muito mais nessa vegetação e ela vai poder ter um porte muito maior. Você vai ter então um elevado índice pluviométrico, ou seja, uma chuva muito grande, e essa vegetação ela vai ser apropriada a climas úmidos, ou seja, uma vegetação higrófila. Por chover tanto e por ser em climas quentes, então automaticamente nós temos que lembrar que essa vegetação ela já está próximo da linha tropical. Por isso que se chama floresta tropical. Vai ser uma vegetação heterogênea e também densa, como você pode ver aí na imagem. Por fim, a floresta equatorial. Quando nós estamos falando da floresta equatorial, nós temos que ver que ela tem uma elevada pluviosidade ao longo do ano, porque ela fica na linha do Equador, ou próximo. Uma outra característica é que ela é quente o ano inteiro, porque afinal ali perto do Equador você vai ter uma temperatura muito quente ao longo do ano. Você vai ter uma baixa, olha só, isso é muito curioso, você vai ter uma baixa incidência de raios solares lá no solo. Por que, Arnaldo? Porque você vai ter as copas das árvores cobrindo totalmente ou quase totalmente o solo. E olha só que curioso, né? Então, esses raios solares que eles não vão chegar, eles vão acabar impedindo com que plantas, vegetações mais rasteiras não se proliferem de forma tão intensa assim. A vegetação ela é muito densa também, você vai ter uma elevada biodiversidade e uma heterogeneidade dessa vegetação. E lembra que eu falei na aula de pedologia, os solos da Amazônia, ele é profundo. Por quê? É quente, só que é muito úmido, chove muito, então o solo ele vai ser úmido. Só que isso não caracteriza ou não significa que a vegetação, que o solo ele é rico. O solo geralmente ele vai ser pobre. Por quê? Porque como chove muito, você vai ter a lixiviação de todos os nutrientes. Tudo bem? Muito corrido? Respira, calma. E aí nós vamos ter mais um tipo de vegetação que nós vamos chamar de pradaria. Não é padaria, é pradaria, tudo bem? Essa pradaria, então, elas são relevos mais baixos, são caracterizadas por relevos mais baixos e mais planos. Por exemplo, acontece no sul brasileiro. Você vai ter uma vegetação de gramínea e muito mais esparçado, tá bom? Então vai ser uma vegetação de baixo porte. Tudo bem? E o deserto também, ele entra nessa categoria. E qual é a característica do deserto? Deserto, então, é a ausência da água no estado líquido, não é no estado, não é ausência de água, é no estado líquido, porque nos desertos frios você vai ter presença de gelo, que é nada mais nada menos do que água no estado sólido. Tudo bem? Então você vai ter plantas aciculifoliadas, assim como lá na taiga, e uma outra característica importante, na taiga tundra, né? Você vai ter uma outra característica importante, a vegetação ela vai ser xerófita. O que é xerófita? Adaptada ao clima seco, com raízes profundas, por exemplo. Os solos eles são mais rasos. Por que os solos eles são mais rasos? Porque não chove tanto. Por que não chove tanto? Porque é uma zona de alta pressão. Tudo bem? Eu falarei de 3 biomas aqui brasileiros, ou ecossistemas brasileiros, que são diferenciais e que eu não falei porque eles não são gerais e não aparecem no mundo inteiro. O primeiro são a mata dos cocais, que é uma zona de transição em que você vai ter uma transição entre o Cerrado, Caatinga e Amazônia. Então vai ficar na região norte e nordeste, em que você vai ter a extração do babaçu e da carnaúba. Tudo bem? Você vai ter uma biodiversidade muito grande e por ser uma área de transição, você vai ter também uma extração muito grande e até um risco de extinção desse. Um outro tipo de vegetação é a litorânea. Aí, nessa litorânea, nós temos 2. Um que são os manguezais, onde você tem, por exemplo, caranguejos, e o da praia, que nós vamos chamar de restinga. Então, sabe quando você vai pra praia e você coloca o seu pezinho na areia e você fala, ai, tá quente, você queima o pé e você vai direto no matinho? Pois é, aquele matinho, aquele monte de gramínea, nós vamos chamar de restinga. Tudo bem? Já o Pantanal, ele é uma região baixa, uma planície de inundação, em que você vai ter um alagamento muito grande no período de cheias, né?
Você vai ter um solo muito fértil por causa dessa inundação e você vai ter muito gado indo, por quê? Por causa dessa vegetação desse solo muito fértil, você vai ter uma vegetação em que vai ser propício para a alimentação do gado. O único problema é que por receber muita água do cerrado, que é a área mais elevada do seu entorno, o que vai acontecer? Você vai ter, principalmente, todo o agrotóxico que é usado no cerrado, acaba contaminando o Pantanal mato-grossense. Beleza? Bom, essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de você e até mais. Tchau, tchau!